Fala, my friends! Você está no canal do Peregrino.com. Eu sou o Anderson Friend e hoje nós vamos falar sobre um problema sério de interpretação bíblica que tem levado pessoas a fazer uma consideração absurdamente errada e completamente enganosa. Um assunto que é problema desde as épocas antigas. Tema esse combatido pelos pais da igreja. A gente sabe, se a gente for estudar um pouquinho o assunto, a gente vai ver que na filosofia grega se dizia que havia uma pré-existência imaterial de alguma pessoalidade que era depois absorvida dentro do tempo, do Cronos, já numa pessoalidade física. Esse assunto levou alguns gigantes, entre eles Orígenes, a cometer esse deslize, a crença da pré-existência da alma. E por que esse vídeo? Tem um pessoal aí falando que a passagem que nós vamos ler agora, de Zacarias 12:1, é uma atestação bíblica dessa pré-existência, só que eles usam de sutileza, né? Para não se conectarem com aqueles hereges, com aquele pessoal heterodoxo da época dos pais da igreja, os gnósticos. Eles não afirmam, eles não usam o termo alma, eles passam a usar o termo espírito, e isso deixaria eles afastados da heresia. O que é você trocar, nesse caso, não que o espírito seja igual à alma, mas nesse caso é você trocar 6 por meia dúzia. O erro continua igual e a familiaridade heterodoxa também, o que torna essa doutrina uma heresia. Então nós vamos abrir a Bíblia e ver se tem fundamento, tá? A passagem que espalham esse conceito, esse ensino, essa doutrina, vem de Zacarias 12:1 e é uma consideração muito falha da estrutura grega. E nós vamos ver agora. Por quê? Vamos à leitura. Oráculo da palavra de Jeová acerca de Israel. Assim diz Jeová, que estendeu os céus, que lança os alicerces da terra e que forma o espírito do homem dentro dele. My friends, aqui o que acontece? Esse dentro dele, o pessoal que afirma enganosamente a pré-existência de um espírito, meio que você já existindo e depois você é inserido num receptáculo, quase igual à reencarnação, exceto que você não está fazendo isso múltiplas vezes, né? E eles usam a passagem aqui com o seguinte argumento: esse dentro dele está regendo o sujeito Deus, né? Porque aqui diz assim, ó, oráculo da palavra de Jeová acerca de Israel. Assim diz Jeová, eu estou usando aqui a tradução brasileira, tá? Por isso está aparecendo o nome Jeová. Assim diz Jeová, que estendeu os céus. Então quem estendeu os céus? Jeová. Quem lança os alicerces da terra? Jeová. Quem forma o espírito dentro dele? Dele quem? O homem. Jeová. Qual o problema aqui? Essa talvez seja para o norte, a garantia desse pessoal que espalha esse ensino, é que esse dentro dele se refere a Deus. Está qualificando o sujeito, Deus, e não o homem, que é o objeto aqui. Qual o problema dessa consideração? A estrutura grega sempre, exceto quando ela quer usar algum recurso linguístico, ela sempre vai qualificar o objeto, o personagem, aquilo que ela está se referindo, entre mais de um personagem, aquele que está mais próximo. Ou seja, o objeto imediato, pessoa imediata. E a pessoa imediata aqui não é o Senhor Jeová, é o homem, porque diz assim, forma o espírito do homem dentro dele. Dele quem? Homem. Por quê? Porque o homem é o objeto mais próximo da conclusão da frase, né? Que é esse dentro dele. Essa formação dentro dele, esse pronome autós aqui, se refere ao homem. Está regendo o homem, está qualificando o homem, e não Deus. Qual o problema? Na interpretação deles, o pronome está se referindo ao sujeito, que é Deus, que é o Senhor. Na estrutura grega, isso é um problema. Por isso que eu falo, pessoal, estude um pouquinho de grego. Nosso irmão Daniel, no seu canal Escriba do Reino, está ali com um plano bacana para você ir lá, fazer parte da membresia e ter acesso, a partir, se não me engano, do plano prata, você ter acesso a um curso de grego, que inclusive eu vou estar oferecendo ali para os irmãos que tiverem interesse de aprender um pouquinho do grego, um pouquinho da estrutura do grego. Ali a gente vai aprender grego
né? Desde você ser alfabetizado, de você conseguir fazer a leitura, de você conseguir entender o sujeito, os verbos, presente, o verbo auristo, o verbo futuro, ainda a gente vai entrar em algumas questões intermediárias de grego com exegese. Tá? Então é uma oportunidade boa para você aprender grego, você vai entender por que é importante aprender grego. Para você não cair num problema desse aqui, você não cair numa situação, né, num engano desse aqui que o pessoal anda perpetrando aí, tá? Tá errado. Eu vou provar para vocês que não existe isso na estrutura grega, a menos que exista uma ênfase no estilo. E para essa ênfase no estilo existir, porque não necessariamente o grego segue uma ordem, esse estilo ele vai fazer uma provocação, fazer você avaliar aquele texto por meio, por exemplo, de um pronome reflexivo, por meio de uma ideia poética, de uma ideia que se acentua fora desse padrão estrutural. O padrão estrutural é sempre o objeto mais próximo é aquele que vai ter a conclusão final da frase, e não o objeto remoto ou mediato. É sempre o imediato. Vamos ver como a estrutura, como esse pensamento de achar que ele fez, aqui no grego é o verbo plassal, confeccionar, formar, fazer uma confecção. É desse verbo que é usado lá, por exemplo, na questão do vaso de barro ser formado na mão do oleiro. Essa confecção, ela não foi feita em Deus. Como que Deus vai confeccionar essas coisas dentro dele? Como isso? Então Deus foi confeccionando milhares e centenas de milhares de espíritos antes. Então esses espíritos já estão prontos, estão lá numa espécie de laboratório de Deus, esperando os receptáculos para esses espíritos serem injetados nesses receptáculos. Então o número de seres humanos já está também determinado, né? Já está determinado na eternidade passada, em algum momento lá que foi feito em Deus. E assim, o risco disso ser falho é muito grande. O que me impressiona nesse pessoal que anda espalhando essa doutrina é que eles não têm temor de uma passagem, uma interpretação completamente arriscada, eles não temerem que podem estar errados, ensinando você, ensinando irmãos e irmãs sinceros, um assunto completamente errado. No mínimo, se essa fosse a passagem balizadora, o porto seguro dessa interpretação, esses irmãos tinham que ter, no mínimo, temor de sair falando apressadamente, né? Eles afirmam categoricamente que é daqui que sai essa ideia de que Deus faz você lá atrás, né? Como se fosse justificar aquela coisa da eleição. Aqui o problema já não é mais o calvinismo, né? O problema é que Deus já nos elegeu criando o nosso espírito para depois insuflá-lo no tempo, na cronologia, num receptáculo humano que, por algum motivo, Deus coloca na história. Irmãos, sem base bíblica nenhuma. Muito arriscado. E eu vou mostrar aqui para vocês como isso não fecha com a estrutura grega. Essa apologia aqui, essa defesa aqui, eu não estou nem entrando na questão teológica, porque a questão teológica isso é derrubado facilmente. Eu estou entrando na questão gramatical grega, estrutura do grego. Isso não se sustenta. Vamos observar construções semelhantes a que é proposta por esse pessoal que fala que Deus que já criou o nosso espírito está só esperando o nosso corpo nascer para injetar esse espírito no nosso corpo. Passagens com alguma semelhança que você vê que não tem condições de seguir esse mesmo padrão, né, de você concordar com o objeto ou o sujeito mais remoto. Para isso a gente vai fazer uma leitura aqui. A passagem está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 21. Eu vou usar para isso a Bíblia Almeida Revista Atualizada. Olha só como fica dificultoso para esse pessoal sustentar os seus argumentos. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. É claro que se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que o menino reviveu, aparece essa expressão, ele reviveu, mas eu só estou pegando esse recorte para que você perceba como é falacioso a argumentação. Se a gente adotar a estrutura de Zacarias 12:1 como uma estrutura padrão de que o verbo ou o pronome, ele qualifica o objeto mais distante ou mais remoto, seja o objeto ou seja o sujeito da frase, como queira, ou como a estrutura da frase se estabeleceu, porque pode ser tanto o objeto como o sujeito, isso não é o mais importante, o importante é a distância.
Se eu vou pegar o mais remoto, nesse caso aqui, ó, o Senhor atendeu Elias. O Senhor aqui é o sujeito, né? Que ele atende Elias. Ele está remoto. E o menino aqui é o objeto. Ele está mais próximo da conclusão. Qual que é a conclusão? O desfecho, que é a alma voltar. Se eu adotar a mesma premissa interpretativa desse pessoal, que defende que a gente teve o espírito formado em alguma eternidade, em algum tempo remoto da eternidade, para depois ser colocado num tabernáculo em algum momento da história, do tempo, ou coisa do tipo, eu deveria entender por essa passagem que a alma que volta, na verdade não volta no menino, volta no Senhor. Olha só, vamos ler de novo. O Senhor atendeu a voz de Elias. Aqui o Senhor é o sujeito remoto. E a alma do menino tornou a entrar nele. Nele quem? No sujeito remoto ou no menino? Se Zacarias 12:1 eu posso dizer que o Espírito foi feito em Deus, em vez de ter sido feito no homem, eu tenho que dizer, adotando o mesmo arquétipo, o mesmo arcabouço estrutural do grego, aqui eu estou usando o grego da Septuaginta, tá? Porque no grego da Septuaginta isso é comum e também no hebraico. A estrutura grega não permite isso. Senão, eu tenho que admitir que a alma do menino voltou para o Senhor e não para o menino. Se você continuar lendo o texto, você vai ter certeza de que a alma voltou para o menino e o menino reviveu. Mas repare que a estrutura, ela não pegou o elemento mais distante. Ela pegou o elemento mais próximo. Para pegar o elemento mais distante, você teria que já qualificá-lo antecipadamente. Você poderia dizer assim, ó, o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma voltou para ele mesmo. Aqui a gente usaria um pronome reflexivo. Ou a gente poderia, o texto poderia ser formado da seguinte forma. A alma voltou ao Senhor, atendendo a voz de Elias. Aí a gente sabe que a alma voltou ao Senhor, e aí ele estaria atendendo a voz de Elias. Mas aqui diz, o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. Esse nele aqui, em comparação com a estrutura, com a mesma estrutura de Zacarias 12:1, ele ficaria numa situação interpretativa. Segundo esses defensores do espírito pré-existente, esse nele teria que ser Deus. Só que a gente sabe aqui que a alma do menino não voltou para o Senhor. Então, estruturalmente, não bate com a forma do grego e do hebraico. Mas tem mais um detalhe, vamos seguindo aqui. E por que é importante a gente fazer essa reflexão, fazer essa meditação? Porque a Bíblia, ela não foi feita para gerar confusão. E ela é cuidadosa, para que a gente não caia em ciladas, em confusão. E o que eu fico assim, perplexo com essa gente que quer logo estabelecer doutrina, que quer ensinar coisas assim, criativas, inovadoras, é que essas pessoas, prestem bem atenção, eles não têm temor de estar errado, eles não temem se equivocar, eles falam apressadamente, como se eles estivessem criando uma ideia nova e chamasse a sua atenção para que você ficasse maravilhado com aquilo, achasse aquilo incrível, ou nossa, que revelação, aquela coisa toda, quando na verdade essa pessoa está cometendo uma falácia de estrutura gramatical de uma língua, me referindo aqui às línguas originais. Só que a gente está acostumado a ficar maravilhado, né? A gente é facilmente enganado, então com uma boa retórica e uma boa ideia, a gente fica, uau! Mas não, friends, não caiam nessa. Abra o entendimento de vocês. Eu sei que às vezes a gente é enganado e às vezes a gente não tem muita defesa, né? Quando a gente encontra pessoas que são perspicazes, pessoas retóricas, e às vezes a gente fica sem chão, a gente fica sem defesa, mas sempre tem um temor do Senhor de não ser apressado em alguma conclusão, alguma consideração. Porque o povo perecia por falta de conhecimento, de acordo com Oséias capítulo 4, versículo 6. Em Lucas 12:47 diz que aquele que fez coisas reprováveis sabendo delas foi digno de muitos açoites, mas aqueles que fez coisas reprováveis não sabendo que eram reprováveis, recebeu poucos açoites. Então mesmo você sendo vítima de uma ignorância e sendo vencido por um argumento retórico, você ainda assim vai dar conta das chibatadas. Lembrando que essa passagem de Lucas não tem nada a ver com perdição, é disciplina de Deus. Então você é responsável.
Você tem que saber. Então não caia em enganos, não sejam facilmente enganados. Deem o benefício da dúvida, busquem o Senhor, procurem entender se aquilo de fato é uma doutrina bíblica, ou se aquilo é realmente de agrado do Senhor. Agora olha só, quando a Bíblia, quando o Espírito Santo, o autor da Bíblia, ele não quer que você tenha dúvida sobre uma coisa que possa ficar dúbia, ele usa um recurso do pronome reflexivo. Então tem muito uso do pronome reflexivo para justamente você não ser enganado. Tem uma passagem em Lucas capítulo 14, versículo 11, acho que fica mais fácil da gente tentar exemplificar isso com a passagem bíblica. Eu estou usando agora a Almeida Revista e Corrigida, de 95, diz assim: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aqui aparece um pronome reflexivo. O pronome reflexivo, ele é a salvaguarda para você saber sobre quem o verbo ele vai agir e como ele vai agir, tá? O pronome reflexivo é fundamental e é uma fonte para que você não tenha dúvida. Então, por exemplo, se lá em Zacarias 12:1 a gente fosse para a gente entender que o verbo estaria se referindo, o verbo no sentido de formar o espírito, estaria se referindo ao elemento mais remoto, que no caso ali é Deus, teria que aparecer o pronome reflexivo. Era como se fosse mais ou menos assim a passagem. Deus que estende os céus, funda a terra e que nele mesmo formou o espírito do homem. Se tivesse o pronome reflexivo ali, a gente teria certeza que o espírito não foi formado no homem, mas foi formado em Deus, porque esse nele mesmo é para tirar essa confusão ou para tirar você da ótica do objeto imediato para olhar para o elemento mais remoto. E a Bíblia usa constantemente o pronome reflexivo justamente para que você não cometa esse erro. Que nem, por exemplo, em Lucas 14:11, que a gente acabou de ler, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Porque se falasse assim, aquele que se exaltar, ou aquele que exaltar, né, não colocasse o se exaltar ou a exaltar a si mesmo, aquele que exaltar será humilhado, a gente não teria certeza se exaltar se refere a ele ou uma outra pessoa, porque ele poderia estar exaltando uma outra pessoa. Mas para que não houvesse dúvida de que essa exaltação se referisse a um terceiro, mas a ele próprio, aparece o pronome reflexivo riautu. O riautu nesse caso aqui está no acusativo, riauton, é para dizer que você a si mesmo se exalta, e do mesmo jeito que você a si mesmo se exalta, será humilhado. Mas se você a si mesmo se humilha, ou seja, humilha a si, você será exaltado. Repare que o pronome reflexivo, ele tira qualquer ambiguidade. Olha só, o pronome reflexivo aparece mais uma vez. Na passagem de 1 Coríntios 11:31, essa passagem é fundamental para a gente não ter essa confusão aí de Zacarias 12:1 aí que esse pessoal está cometendo. Olha só o que diz, eu vou usar para isso a versão da Bíblia. Vocês vão perceber que nesse vídeo eu vou usar múltiplas versões de Bíblia, tá? Porque se faz necessário por causa de como ela está vertida em cada Bíblia, em cada versão, e parece que fica mais clarificado, dependendo da versão, tá? Lembrando que isso aqui já foi consultado no original. Eu já vi no original e procurei as versões que mais retratam isso de acordo com o original. Nesse caso aqui, a Bíblia King James fez um bom trabalho. A Bíblia King James 1611, que é publicada aqui no Brasil pela BV Books. A passagem diz assim: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se não aparecesse nós mesmos, a ideia poderia assim, porém se julgássemos, se julgássemos, poderia estar julgando alguém. Mas para que não ficasse essa dúvida, que eu estaria julgando alguém, mas a mim mesmo, apareceu o pronome reflexivo, e aqui aparece o pronome reflexivo riautos no plural, acusativo plural. Julgássemos a nós mesmos. A Bíblia tem o tempo todo, ela aparece o tempo todo com pronome reflexivo para que você tire qualquer ambiguidade, não fique dúbio. A ideia da escritura, da palavra de Deus, não é causar confusão, é ter clareza. E quando há algum mistério na palavra de Deus, o Senhor, ele vai trazer revelação, mas nunca confusão. E não é por meio de uma confusão que você vai estabelecer uma doutrina. Cuidado, meu irmão, não caiam em doutrinas estabelecidas de forma apressada, doutrinas que vêm de retóricas, que vêm de inovações. Tome cuidado. Coloque a Bíblia sob o escrutínio da verdade. Não é qualquer pessoa que vem e coloca alguma coisa para você comer e você vai e come sem saber
que comida é essa, se ela está estragada, se ela está em boas condições. Julgue, avalie diante do Senhor. Tem mais uma porção que também acho muito interessante, para a gente avaliar o pronome reflexivo. Vamos ver também essa passagem. Tá, em Mateus capítulo 16, 24, para isso eu vou usar a tradução brasileira. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha a importância do pronome reflexivo. Porque se não tem o pronome reflexivo, negue. E se não fosse a si mesmo, esse negue poderia ser até mesmo o Senhor. Poderia ser interpretado, negue ele, o Senhor, porque é ele que está falando. Ou negue a um terceiro, ou qualquer outra coisa. Mas o que seria esse negar? Esse negar é negar a si mesmo. Não é negar uma pessoa, não é negar algo, um objeto, ou ele, o próprio Senhor. É negar a si mesmo. Percebeu como o pronome reflexivo é importante e como a Bíblia faz uso dele? Se fosse para a gente saber que Deus fez o Espírito dentro de Deus, certamente apareceria o pronome reflexivo. Então, pela estrutura grega, essa interpretação ela é desqualificada, sem razão bíblica, sem lógica, sem fundamento. É mais uma pessoa querendo falar bonito para te impressionar. Você não precisa de impressão de ninguém. Você precisa do ensino e da unção do Espírito Santo, que ensina todas as coisas. Porque você foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala, ensina, te encaminha. Para tentar, às vezes, explicar o problema da eleição, ou da pré-eleição, a eleição antecipada, a predestinação, aquele problema que a gente vê muito no calvinismo, os irmãos foram para um outro lado que eu acho que foi tão terrível quanto, ou pior. Criou ali um conceito antibíblico, coisas que só os gnósticos praticavam no cristianismo primitivo. Não há menor chance da passagem de Zacarias estar se referindo a Deus fazer o Espírito nele, porque não aparece o pronome reflexivo. Porque o objeto, conforme a gente viu aqui em outros exemplos, ele sempre qualifica, o verbo ou a ação sempre qualifica o objeto mais próximo, não o objeto mais distante. Então a ausência da construção reflexiva, tanto no grego quanto no hebraico, é uma evidência poderosa de que Zacarias 12:1 não está descrevendo uma confecção, uma modelagem interna do espírito do homem de forma reflexiva em Deus. O versículo está simplesmente afirmando que Deus estende o céu, Deus funda a terra e Deus confecciona o espírito do homem dentro do homem. Tem mais uma passagem que eu acho que vale a pena a gente considerar, porque nós não vamos falar aqui exatamente de um alinhamento gramatical, mas de um alinhamento mais teológico, um alinhamento mais escriturístico, de quando e como o espírito é feito no homem, ou o seu interior, ou aquilo que é profundo no homem, a sua parte interior, mais profunda. De acordo com o Salmo 139, versículo 13, está escrito assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Tu formaste o meu interior e teceste no seio da minha mãe. Eu usei para essa leitura a Almeida Revista Atualizada, Salmo 139, versículo 13. O Senhor formou o interior. O Senhor formou o interior nele, no momento que ele é tecido no seio da mãe dele. O texto ele aponta muito mais para Deus fazendo e construindo o seu interior nele, no seu momento ali em que ele está nascendo, que ele está vindo à existência, do que em Deus. O Salmo 139, 13 derruba essa ideia de um espírito remoto, pré-existente, feito em Deus em algum tempo da eternidade. Mas agora, para a gente finalizar, já que você ficou comigo nesse vídeo até o fim, essa passagem aqui, ela destrona de uma vez por todas essa ideia de que o espírito do homem foi feito em Deus, dentro da estrutura grega de como você tem que olhar os objetos, o mais remoto e o mais imediato. Olha esse texto de Atos, capítulo 20, versículo 28. Eu vou usar para essa leitura a tradução brasileira. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele adquiriu com seu próprio sangue. Olha que interessante. A qual ele quem? Alguns vão dizer que é o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui é o objeto remoto, é a pessoa, o elemento na frase mais distante. E tem um outro elemento na frase que é Deus, porque fala assim: apacentardes a igreja de Deus, a qual ele adquiriu. Esse igreja de Deus é
É um genitivo articulado. Deveria ser traduzido assim. A igreja do Deus. Porque aqui não é só uma ideia abstrata de algo de algo de posse ou de natureza, né? Como copo de vidro. Aqui a ideia é de que esse do Deus é uma pessoa. Tá? É uma pessoa que excede a questão da natureza. É uma pessoa que aparece aqui como um sujeito. Alguém que está envolvido. Então tem duas pessoas que estão envolvidas aqui nessa passagem. O Espírito Santo e Deus. A gente sabe, não estou discutindo aqui a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente sabe que os três são um. Mas a distintabilidade dessas pessoas aqui. Porque aqui tem um problema sério. Se eu falar que é o Espírito Santo que adquiriu a igreja do Deus, nós vamos ter um problema com o artigo, porque não deveria aparecer o artigo. Aí teria que ficar sem artigo, teria que ficar igreja de Deus, para passar aquela ideia de natureza ou de posse. Aí já tem um artigo, já é um problema, porque aparece duas pessoas. O Deus, né, da igreja, a qual a igreja pertence, e o Espírito Santo. Mas o problema fica maior. Por quê? Porque diz aqui que esse que comprou a igreja sangrou. Porque diz que ele comprou a igreja com sangue. A gente sabe que o Espírito Santo não sangra. E a gente sabe que o Pai também não sangra, porque o Espírito e o Pai são Espírito. Tem uma pessoa na Trindade que sangrou. Quem que é essa pessoa na Trindade, da Santíssima Trindade que sangrou? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Filho que se encarnou. Sangrou por quê? Porque ele se fez homem. Então é claro que essa pessoa que adquiriu a igreja com seu próprio sangue não é o Espírito Santo. É Deus, e que Deus que teve condições de sangrar. Dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, qual é a pessoa divina que conseguiu sangrar? A pessoa do Filho. E a pessoa do Filho está mais próxima do verbo que aqui está adquiriu com o seu próprio sangue. O Espírito Santo está mais distante, ele é o remoto. É como se fosse lá na passagem de Zacarias, o Deus que fundou a terra e estendeu o céu. Ele está mais remoto do homem a qual o Espírito é feito dentro. Então dentro de quem? Do homem. Porque o Senhor está distante. A igreja foi comprada com o sangue de Deus, não com o sangue do Espírito Santo. Porque primeiro, na estrutura gramatical, só olhando para a estrutura gramatical grega aqui, sem olhar para a teologia, porque a gente sabe que o Espírito Santo não sangra, a gente já sabe disso. Mas olhando aqui na gramática grega, na estrutura grega, o Espírito Santo está mais distante. Quem está mais próximo da palavra sangue? Igreja do Deus. Deus, essa estrutura, essa expressão Deus, está mais próxima do sangue. Logo, pela estrutura grega, eu não posso dizer, eu não estou nem olhando para a interpretação exegética ou para a teologia em si, para a ideia da encarnação. Eu estou olhando só para a estrutura do grego, para você ver como a estrutura do grego derruba essa gente que sai falando apressadamente qualquer coisa. O Espírito Santo estando mais distante, o sangue não pode qualificar ou não pode se referir a ele. Na estrutura do grego, tem que se referir a Deus, ao qual tem a sua igreja, que ele adquiriu com seu sangue. Esse Deus aqui é o Senhor Jesus, porque dos três, o único que sangrou foi o Senhor Jesus. Essa passagem aqui é uma passagem clássica que destrona essa interpretação de Zacarias 12:1, se referir ao Espírito do homem sendo feito em Deus. Porque Deus, estando mais distante, não seria o objeto utilizado para essa qualificação. O objeto mais utilizado para essa qualificação é o objeto imediato, que no caso é o homem. Do mesmo jeito que nessa passagem, o objeto qualificado para sangrar é Deus, que está mais próximo do verbo do que o Espírito Santo. Não à toa que alguns hereges unicistas usam essa expressão para dizer que o Espírito Santo sangrou. Mais uma vez, heresia vindo de desconhecimento da língua original, desconhecimento da estrutura gramatical de uma língua, nesse caso o grego. Não à toa que surgem heresias. Você não pode estar entre os que são pegos por essas heresias, por esses enganos. Então não há como afirmar pela estrutura grega da Septuaginta e também do hebraico que o espírito do homem foi formado em Deus. Isso, além de ser um erro teológico, um erro exegético, é um erro de ignorância estrutural da língua. O que prova que esse pessoal que sai falando essas coisas tem muito pouco conhecimento de grego e de hebraico. E você não pode ser enganado por eles. Esse vídeo aqui foi para desmistificar esse assunto, tá? Espero que tenha ajudado. Se você tem pessoas, irmãos, que conhece, que está no seu entorno, que você já viu falando
essas ideias desconexas, manda esse vídeo para ele. Manda esse vídeo para ele. Quem sabe possa ajudá-lo a entender e sair logo desse caminho de ver coisas que não deveriam ser vistas. Quem sabe isso possa ajudar outras pessoas a entender melhor esse assunto. O espírito do homem foi feito dentro do homem pelas mãos divinas, confeccionadas no momento que o homem é entretecido no seio da mãe dele, como diz o salmista, no Salmo 139, 13. Valeu, meus amigos. A gente vai se falando. Nos vemos logo ali.